Meu irmão, meu nome é Davi, sou filho do pastor Davis, para quem não me conhece. E eu venho aqui, na maior humildade, trazer uma palavra ao seu coração. Não sou maior nem melhor, só venho aqui trazer algo que Jesus incomodou plenamente o meu coração. Nós estamos dentro de uma série, e essa série, ela é baseada no fato de como nos tornarmos mais próximos e mais semelhantes a Jesus. Então nós ouvimos com o Arthur, e ele estava falando sobre o que é ser um aprendiz de Jesus. Quantos aqui estavam na mensagem do Arthur? Levanta a mão. Maravilha, mais ou menos. E aí, na semana passada, a gente teve o pastor Marcos, falando sobre permanecer na presença de Jesus. Quem estava aqui na semana passada no culto da noite? Maravilha, metadinha. Então aqui, eu estou para te passar aquilo que é o tema dessa noite. O tema dessa noite é torne-se como Jesus. Repete junto comigo, torne-se como Jesus. E agora você vai falar para a pessoa que está do seu lado, porque a gente sempre tem essa tradição. Essa noite, fala aí para ela. Nós vamos aprender como nos tornarmos como Jesus. E aí você vira para essa pessoa com todo o carinho do mundo e fala, você está precisando parecer Jesus. Se você tem intimidade, vira para ela e fala, você está precisando muito parecer Jesus. Deixa de ser você. Vamos lá. No século 6, depois de Cristo, um monge chamado Bento, ele era um monge cristão, e ele dedicou a sua vida a conhecer as Escrituras. Ele disse uma certa frase que ficou conhecida como a regra de São Bento. E ele disse, dia após dia, lembre-se de que você vai morrer. Dia após dia, lembre-se, você vai morrer. A morte é a única certeza que nós temos aqui nessa terra. Porque a morte é o fim dessa vida. E para nós como cristãos é o início da vida vindoura. Mas nós temos a certeza, um dia nós vamos morrer. Então a pergunta que cabe é, como nós estamos vivendo aqui nessa terra? Como nós estamos vivendo dia após dia, sendo que cada dia que se passa é um dia a menos que nós temos para viver, que nós temos para conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares. Sabe, esses monges, eles faziam parte de uma comunidade, e muitas vezes, quando eles iam para um lugar de solitude, eles levavam apenas 3 coisas. Uma vela, para poder enxergar durante a noite. Eles levavam as Escrituras, para poderem ler. E um crânio humano. Para que aquilo? Porque toda vez que eles olhavam para aquele crânio, eles sabiam que uma hora eu vou chegar ali. A minha morte está chegando. Um dia eu vou morrer, e isso é uma certeza. O problema é que muitas vezes a gente vive como isso não fosse acontecer. A gente adia, e principalmente aqueles que têm menos de 30, 40 anos, nós vivemos muitas vezes a vida sem pensar no futuro, sem pensar naquilo que vai acontecer amanhã. A gente vive falando, deixa a vida me levar, uma hora eu penso em como eu vou usar meu dinheiro, uma hora eu penso no que eu vou fazer amanhã, uma hora eu penso, a morte está longe. Mas esses monges, eles também tinham um costume, olha que engraçado esse fato. Eles cavavam, todos eles viviam e morriam ali. E aí eles cavavam os túmulos. E geralmente eles deixavam um túmulo, um do ladinho do outro assim. Então eles enterravam um deles e deixavam um outro próximo espaço aberto, sem nada. E na parede estava escrito o seguinte, o que você é agora, nós éramos. O que somos agora, você será. Olha que loucura, né? Que pesado, esses caras eram outro nível assim, hardcore. E aí, o que isso mostra para mim e para você? Que nós temos um tempo limitado aqui nessa terra. Nós temos um tempo muito finito. Então nós precisamos aprender a valorizar o tempo que nós temos aqui. Só que, qual que é o grande problema? O mundo não quer saber o tempo que você tem. O mundo quer ganhar dinheiro em cima da gente. Como? Com entretenimento. Quantas vezes a gente não se pega gastando um tempo que a gente poderia estar falando de Jesus para as pessoas, a gente poderia estar fazendo uma viagem, a gente poderia estar vivendo, a gente poderia estar fazendo tantas coisas, aproveitando o melhor que essa vida pode nos dar, vivendo a vida realmente dia após dia, como se cada dia fosse o último, como se nós vivêssemos assim, crescendo e conhecendo a Deus, e nós somos enxertados dia após dia com uma enxurrada de entretenimento. A gente abre o nosso celular para ver uma notificação e de repente a gente passa 2 horas naquele celular. A gente liga a TV, eu vou ver só um episódio aqui, quando viu você maratonou Grey's Anatomy inteiro, toma, Breaking Bad, assistiu inteira a temporada. Então é muito comum isso.
E muitos de nós nos identificamos, porque a gente começa a assistir alguma coisa e a gente gasta a nossa vida nisso. A vida é curta e o nosso foco não pode estar apenas em estar com Jesus em alguns momentos deles. Mas nós precisamos ser como Jesus, nos tornarmos como Ele, para então vivermos uma vida de verdade aqui. Nós precisamos passar pela academia, Jesus academia, para poder nos tornarmos como Ele e então entendermos o que essa vida tem a nos oferecer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre formação espiritual. Quem está comigo aí fala amém. Vamos lá. Todos nós estamos nos formando em algo. Desde que nós nascemos, nós estamos em formação. O seu pai e a sua mãe te ensinaram como você ser uma mulher, como você ser um homem. Provavelmente amigos te ensinaram ali como mexer no celular. Ou algumas referências te formaram a pessoa que você é hoje, o caráter que você é hoje. Só que muitas vezes você vê programas e programas aí, é loucura o quanto de gente está vendendo curso e ganhando dinheiro falando sobre uma formação espiritual, uma iluminação espiritual. Vem cá comigo que eu vou mostrar um caminho espiritual para você, um novo despertar, um novo iluminecer. Só que isso é bobagem, isso é bobagem. A gente está crescendo e nós estamos em constante formação. E nós como cristãos, nós precisamos entender que a nossa formação como cristão deve caminhar para a frase que diz assim: o processo de ser formado em pessoas de amor em Cristo é caminhar e nos tornarmos como Cristo. C.S. Lewis, ele dizia uma frase, que ela diz o seguinte: todos nós estamos trilhando um caminho, seja ele um caminho que leva ao inferno, ou um caminho que leva ao céu. Isso fica muito nítido conforme nós vamos tomando escolhas na nossa vida. A partir de cada escolha que você toma na sua vida, a partir de cada decisão que você toma hoje, isso vai te levando mais próximo ainda do caminho que você está trilhando. Vocês conhecem a narrativa da porta estreita e a porta larga. Então as escolhas que nós tomamos hoje nos apontam para essa porta. E como nós podemos perceber isso? É só você olhar um velhinho. Um velhinho, você vai conhecer alguém de mais de 80 anos, bem provavelmente ou a pessoa mais chata que você conhece, ou é a pessoa mais adorável que você conhece. É muito difícil ter um velhinho no meio termo. É muito difícil você achar um velhinho que às vezes é gente boa, às vezes é bravo, às vezes é chato. Por quê? Porque eles fizeram escolhas que os levaram até lá. Então a gente conhece, provavelmente você conhece um velhinho que é muito rabugento, muito chato. E se você estava na pregação do meu irmão, ele usou o meu vô de exemplo. E isso aí foi pauta de discussão na nossa casa. Aniversário do meu avô foi ontem, e aí meu irmão teve que se desculpar, teve que se enrolar inteiro para falar: você não é rabugento, você reclama ocasionalmente das coisas. Não é sempre, é às vezes, mas assim, eu entendo que você é contente, você é feliz, mas é que só não transparece tanto assim. Ele teve que dar todo um rolo assim. E bem provavelmente você conhece. Só que também você conhece um velhinho, igual a gente tem a trupe das velhinhas que senta aqui na frente. Não sei onde elas estão hoje. Cadê elas, tia Débora? Ah, elas vêm de manhã, né? Faz parte da rotina do velhinho. E aí, elas vêm de manhã e elas são adoráveis. Se você vier aqui falar com qualquer uma delas, elas vão te encher de beijo, elas vão te encher de abraço. Então, é muito nítido que as escolhas que elas fizeram na vida levaram elas ao caminho que elas estão hoje. As nossas escolhas nos formam. Então nós estamos em um processo de formação. E para nós como cristãos, o processo de ser formado em pessoas de amor em Cristo. Vamos lá. Quem está comigo aí fala amém. Vamos entender esse processo. A primeira parte, o processo. A vida cristã, ela é um contínuo aprendizado. Então nós como cristãos, nós não somos perfeitos. Nós apenas somos perdoados. Nós estamos aprendendo. Não é como por fazer parte de uma igreja, por estar aqui em um domingo, por dar o seu dízimo, ou por abrir a Bíblia ocasionalmente 2, 3 vezes durante a semana, nós somos melhores do que os outros. E sabe o que acontece? Nós achamos que somos. E as pessoas acham que nós somos. Só que isso acaba decepcionando os outros. E eu quero te dizer uma coisa essa noite. Não se decepcione por criar uma expectativa em cima de alguém e essa pessoa frustrar você. Eu estava tendo uma conversa essa semana com um discípulo meu, e ele me disse isso. Ele falou: Davi, deixa eu te perguntar. Eu conheço muita gente que é decepcionada com a igreja, decepcionada com cristãos e não quer participar. E aí, quando eu fui perguntando e eu entendi quem era essa pessoa que ele estava falando, quando a gente achou a raiz do problema, foi o quê?
foi colocada uma expectativa sobre nós, de que por sermos cristãos, nós éramos o Cristo. Só que deixa eu te afirmar uma coisa aqui, presta muita atenção. Cristãos não são pessoas perfeitas. Cristãos são pessoas que foram perdoadas, que entenderam que erram, e erram muito. E elas entenderam que elas precisam de alguém que é perfeito, porque nós não somos. Então, meu irmão, minha irmã, se você foi decepcionado com a igreja, em algum momento da sua vida, nós como igreja estamos aqui para te pedir perdão. É tão grande o número de gente que se decepciona, que coloca uma expectativa, e a gente já falou sobre isso, nós não somos o Cristo, então não adianta olhar uns para os outros e falar assim, essa pessoa tem a chave, essa pessoa vai me tratar bem para sempre, essa pessoa nunca vai errar comigo, essa pessoa nunca vai falar mal de mim, essa pessoa nunca vai me destratar, porque talvez aconteça. E nós somos cristãos, nós estamos em contínuo aprendizado, então o processo de um cristão é o processo de aprender com os seus erros, a pedir perdão e a perdoar. Então se você essa noite, talvez um dia foi decepcionado pela igreja, meu amigo, me desculpa, mas talvez você vai ser muito mais, porque aqui não temos pessoas perfeitas. Quantas pessoas nos decepcionam lá fora, e nós aceitamos, nós entendemos, e faz parte, tudo bem. E quantas nos decepcionam aqui dentro, e nós olhamos e falamos assim, acabou, eu não quero mais participar da igreja, não quero mais participar da célula. Você viu o que o fulano falou? Eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais olhar na cara daquele pastor, olha o que ele falou. Se você ouviu a mensagem hoje de manhã, você vai virar para ele e vai falar assim, eu não quero mais olhar na sua cara não, tá doido? Olha as coisas que você falou, você tem coragem de falar isso para mim? Feche seus olhos rapidinho, o Espírito Santo incomodou muito meu coração para fazer isso. Feche seus olhos. Talvez se você está aqui nessa noite, e você foi decepcionado, você foi ferido pela igreja, você foi ferido por algum cristão, foi ferido por uma fala maldosa, se você foi ferido por alguém que você criou uma expectativa nessa pessoa, achou que essa pessoa poderia trazer luz para você, mas em determinado momento essa pessoa feriu você. Quero liberar perdão sobre a sua vida. Espírito Santo, nós estamos aqui essa noite, e nós liberamos perdão sobre cada ferida que foi causada no nosso coração. Papai, aqui existem pessoas, e nós, como um todo, nós somos tão feridos uns pelos outros, tão magoados, Pai, mas firma em nós que nós estamos em um processo de aprendizado. Pai, a única resposta, quando nós somos feridos, não é nos afastarmos de Ti, nos afastarmos da Tua igreja, mas nos aproximarmos ainda mais. Então, Espírito Santo, confronta o nosso coração essa noite, e leva-nos a um amor em Jesus. Do mesmo jeito que fomos feridos pela igreja, é aqui que nós seremos curados. Pelo mesmo povo que levanta a bandeira de Jesus, que nós fomos feridos, é o mesmo Jesus que nos trará cura. Então, Espírito Santo, leva-nos a firmarmos o nosso coração em Ti. Que a partir de hoje, Pai, decepções que foram causadas por pessoas, mágoas que foram deixadas em nós, falas que foram ditas contra nós, Pai, sejam perdoadas e sejam jogadas no mar de esquecimento. Nós estamos aqui, Pai, como aprendizes, não como Cristo, mas como cristãos, os mini, que estão aprendendo, que estão errando, aprendendo a pedir perdão e aprendendo a perdoar. Então, Espírito Santo, essa noite, instala no nosso coração um desejo de nos achegarmos a Ti, de vivermos em comunidade. Limpa, Pai, tudo aquilo que foi deixado pelo diabo na nossa vida, para que nós possamos viver uma vida de comunhão em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Deus? Maravilha. Nós estamos então em um processo, repete comigo, um processo. E agora nós vamos para a parte de ser formado, repete comigo, ser formado. Então, para você ser formado,
não é algo que você especificamente faz, mas é algo que Deus já fez por nós. Deus já enviou o seu Filho para que nós pudéssemos olhar para Ele e nos tornarmos como Ele. E depois de levar de volta ao seu Filho, nos deixou o Espírito Santo para que por meio do Espírito Santo nós pudéssemos ter acesso a Deus, nós pudéssemos ter essa conexão com o Pai, essa conexão com os céus. Então não é algo que você tem que fazer. Meu irmão, eu lembro de conversar com uma amiga minha que ela era cristã assim a longa data, mas ela era de uma denominação que empurravam nela que ela precisava fazer por merecer. Não dava para ela ter o Espírito Santo, ela precisava orar, ela precisava ajoelhar no milho, ela precisava orar até a voz rasgar, até não ter mais voz. Meu irmão, Jesus morreu numa cruz para te dar acesso ao Pai. Como nós nos tornamos como Jesus? Apenas nos rendendo aquilo que Ele quer fazer em mim e em você. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um sonho para a sua vida. Você não está aqui por acaso. E eu queria dizer isso ao fundo do seu coração. Você não está aqui por acaso. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E a sua função não é tentar fazer por merecer. Não é tentar correr. Não é tentar ler 40 capítulos por dia. Não é tentar orar 20 horas por dia. Meu irmão, a sua função e a minha função é entrar no quarto e dizer assim: Deus, o que você quer de mim? Para que eu estou aqui? Não é à toa. Eu lembro que eu fui ensinado como se fosse uma metáfora, que é como se o mundo fosse um pano gigantesco, e o pecado foi e deixou buracos nesse mundo. Então Deus nos envia com o propósito de tapar esses buracos. Cada um aqui tem uma função, tem algo que Deus designou você para isso. E eu quero reforçar mais uma última vez no seu coração: Deus sonha com você. Deus tem sonhos para a sua vida. Tem uma música que ela diz: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, pois tem a fé de Abraão. Então deixa eu te falar uma coisa: você está respirando, respira fundo aí no seu lugar. Você está respirando, então tem vida de Deus fluindo através de você. Você consegue se mover? Movimenta o braço aí, movimenta a pessoa que está do seu redor. Meu irmão, se você consegue se movimentar, se você consegue respirar, se você está me enxergando, se você está me ouvindo, quer dizer que Deus tem sonhos para a sua vida aqui nessa terra. Deus não te fez com o propósito de simplesmente viver aqui e tentar buscar algo, tentar achar um propósito. Deus tem um sonho para a sua vida. Deus deseja que você seja a resposta de Deus para esse mundo. Essa é a nossa função. Entrar no quarto e dizer assim: Pai, o que você quer de mim? Eu não estou aqui por acaso. Eu sei que o Senhor tem um sonho. O Senhor tem um propósito para a minha vida. O que você quer de mim? Repete comigo: o processo de ser formado em pessoas de amor. Se tivéssemos que resumir então o caráter de um cristão, a palavra que resumiria é amor. Repete isso para você acordar e fala bem alto: amor. Amor é a palavra que define um cristão. Então deixa eu te falar uma coisa, do fundo do meu coração: não importa quantos livros você já leu, não importa quantas horas você orou, não importa quantos cultos você já frequentou, quantas células você bateu carteirinha, quantas vezes você dizimou, quantas vezes você estava aqui servindo, se você não está crescendo, se nós não estamos crescendo em pessoas de amor, se as pessoas no nosso trabalho não olham para a gente e falam assim: cara, que esquisito, você no meio de uma situação que era para você brigar, no meio de uma injustiça você tem sido uma pessoa de paz. Se no meio do trânsito, quando nós somos confrontados, quando a gente erra de alguma forma, e a minha namorada me conta várias histórias ali, que ela quase matou alguns motoqueiros. Se você é um motoqueiro, toma cuidado, casinho vermelho, foge dele. Então, não, quando você encontrar um casinho vermelho, ele te der uma fechada assim, e ele estava errado, tá tudo bem, perdoa, mas ele estava errado, e é você levantar e dizer assim: meu amigo, tá tudo bem, ei, calma, deixa eu te falar, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, eu estou aqui, tá tudo bem com você? Então não adianta nós virmos culto após culto, domingo após domingo, livro atrás de livro, oração atrás de oração, se as pessoas ao nosso redor não nos veem com um amor por elas. Jesus disse que o maior é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então a pergunta é: as pessoas podem olhar para mim e para você e dizer assim: esse é alguém que daria a vida por mim.
Eu ponho a mão no fogo que essa pessoa, se eu ligasse durante a noite, ela seria alguém que me atenderia. Ela correria atrás de mim. Jesus nos ensina a sermos pessoas de amor e nós somos formados nisso. A marca de um cristão é se dedicar aos outros. Mas nós então não podemos fazer isso por conta própria. Nós temos Cristo para nos ajudar a fazer isso. Abra sua Bíblia aí em João 17, versículo 20. Não existem muitas orações registradas de Jesus aqui na Bíblia. Existem apenas alguns momentos em que ele ora e os discípulos sabem o que ele fez, mas tem vários momentos que ele se retira para orar, mas em um momento ele registra a sua oração. Em João 17, no versículo 20, ele diz assim: rogo também por aqueles que crerão em mim, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. E aí mais para frente, eu neles e você em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Cristo em nós é a força para nós vivermos essa transformação, para nos tornarmos como Ele. Você não está sozinho aqui. A promessa de Deus foi deixar o Espírito Santo aqui nessa terra, para que você tivesse uma companhia, para que você tivesse um guia, para que você entendesse para que nós somos colocados aqui nesse lugar. Então, para uma real transformação, sabe o que muitas vezes nós acreditamos? Em três coisas. Que para nós sermos transformados nós precisamos ir para a igreja, ler a Bíblia e orar e contribuir aqui. Só que isso não leva-nos definitivamente a uma maturidade. Sabe por quê? Porque hoje foi feita uma pesquisa, olha que loucura. 64% dos estadunidenses são cristãos. O que entra nesse censo cristão? Eles vão na igreja, pelo menos 1 a 2 vezes no mês. Eles dão o dízimo, eles contribuem e eles leem ocasionalmente a Bíblia e oram. 64% de uma nação. E aí então foi feita uma outra pesquisa. Não tem como a gente calcular isso exatamente, mas uma universidade se dedicou a correr atrás desses cristãos e fazer uma pesquisa, e foi descoberto que 4% desses cristãos, dos 64%, efetivamente vivem como Jesus. 4% de 64%. Isso é menos de 2% dos Estados Unidos. Então, qual que é o problema aqui? Nós acreditamos que se nós viermos até aqui, se nós orarmos, se nós apenas lemos a nossa Bíblia, nós já vamos ser como Jesus e nós já vamos provocar uma mudança. Só que isso não é verdade. Nós achamos muito que 3 coisas vão mudar a nossa vida, que de repente a nossa força de vontade, você vai sair desse culto e você vai falar assim: então tá bom, agora eu vou viver uma vida diferente, agora eu vou acordar cedo, agora eu vou orar pelas pessoas da minha casa, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou me dedicar, e aí daqui uma semana já está quase a mesma coisa. Força de vontade é muito difícil, eu posso te falar isso porque eu estou há 5 anos tentando fazer dieta e estou caminhando para a barriguinha do meu pai. Então é muito difícil essa vida de dieta, e eu já estou quase aceitando que a unção pastoral vem daqui. Então eu estou quase aceitando já esse fato, porque é muito difícil. Força de vontade, ela acaba. Não adianta a gente se esforçar ao máximo. Eu me esforço muito. Meu pai se esforça quase o tanto assim na academia, mais ou menos, eu pezinho fisioterapia, mas ele tenta, e ele se esforça, tem força de vontade para fazer isso. Mas essa força de vontade muitas vezes acaba. Uma outra, mais estudo bíblico. Ou uma outra, um choque do céu. Parece que Deus vai aparecer de repente na nossa frente e vai nos dizer assim: pronto, agora sim, você será um dos 12. Levante-se, você será um discípulo, você pregará, você vai incendiar o mundo. E agora, esquece o seu trabalho, eu vou depositar na sua conta 15 mil por mês. E acabou, vai viver para pregar o evangelho. Nossa, quem dera, né? Eu estou ansioso assim, esperando esse chamado de Deus. Deus, se tens orgulho do teu filho, pai, estou aqui. Mas, enquanto isso, nós precisamos ir vivendo a nossa vida. E essas coisas, elas na verdade, elas realmente nos levam para perto de Deus. Mas qual é o grande problema e por que 64%, hoje a gente pode dividir entre cristãos evangélicos praticantes e não praticantes. Qual que são os problemas dos não praticantes? Uma palavra: pecado. Pecado. E com isso eu já caminho para o final. Pode vir o Tiago aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Pecado.
A maioria das pessoas tem até aversão, fala pecado, ih caramba, não quero falar dessa palavra não. Ih, nossa, agora entendi, estou na igreja errada. Não, olha o que ele está falando aqui, as pessoas têm aversão a essa palavra, porque é muito fácil nós apontarmos o dedo na cara de outro, mas é muito difícil a gente olhar para nós mesmos, e nós não precisamos de pessoas apontando o nosso erro. Sabe o que acontece? Pecado, no seu sentido original da palavra, que significa amartio, significa tudo o que desvia o nosso foco de Deus. Então pecado é mais do que aquilo que nós fazemos, mas muitas vezes é aquilo que deixamos de fazer. Nós estamos vindo para a igreja, nós estamos orando, nós estamos lendo a nossa Bíblia, então nós estamos realmente fazendo muita coisa, mais do que os cristãos só não praticantes, mas falta vivermos como Jesus, falta nos tornarmos a cada dia mais pessoas de amor, falta nós vencermos esse mal que tem assolado nós como cristãos desde o início dos tempos. Meu irmão, o problema maior não é o pecado, isso todo mundo comete, o problema é o que ele gera em nós. E o pecado não tem como a gente fugir dele, o pecado está em todo lado, nós cometemos pecado. A gente erra uns com os outros. Quantas vezes nós não erramos uns com os outros? Nós decepcionamos as pessoas ao nosso redor. Nós fazemos coisas que nós sabemos que estão erradas. Quantas vezes pessoas erram conosco? Quantas vezes nós somos decepcionados? Quantas vezes pecam contra nós, contra a nossa confiança? O mundo ao nosso redor, quantas vezes nós banalizamos coisas que Jesus já disse há 2000 anos atrás, isso é errado, isso é pecado. Vivam como eu, tornem-se como eu, vivam como eu vivi nessa terra. Tornem-se em pessoas de amor. Qual que é o problema? Uma pessoa que está em pecado, que está longe, distante de Deus, vivendo uma vida que parece que ela não está vivendo de verdade. Ela até sabe que tem alguma coisa errada, mas ela não se aproxima de Deus. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. E eu acredito fielmente que não é apenas vir para uma igreja, não é apenas orar, não é apenas ler a sua Bíblia, mas é tornar-se como Jesus. É a cada dia você levantar da sua cama e dizer assim: Deus, o que você quer de mim? Eu sei que o Senhor tem um plano, eu sei que o Senhor tem um desejo, que o Senhor tem sonhos para a minha vida, e eu quero vivê-los. Para a gente concluir esse momento, fica de pé no seu lugar. Uma última coisa que eu queria falar com você. O projeto de Deus, para mim e para você, é relacionamento. O projeto de Deus, para mim e para você, é relacionamento. Sabe qual é a coisa mais importante? Eu estava ontem e eu ministrava numa igreja. Sabe qual é a coisa mais importante? Deus quer que você seja uma pessoa próspera? Quer. Deus quer que você alcance grandes coisas? Quer. Mas mais do que isso, Deus quer sentar e ter tempo com você, e que você se torne como Ele. Mais do que apenas estar com Jesus, nós precisamos viver uma vida que reflete Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, e isso me confronta toda vez. Não acho que eu estou apontando um dedo para você, eu estou apontando esse dedo para mim. Quando foi a última vez que alguém de fora do ambiente da igreja disse assim: nossa, você parece diferente, você tem um brilho, você trata as pessoas de um jeito diferente, você é amorosa, você cuida, você parece que traz paz para esse ambiente. Você carrega algo que é esquisito. No meio das tretas aqui do trabalho, dos problemas, você é como se fosse um pacificador. No meio de tanta injustiça, muitas vezes você sai injustiçada, mas você não vai prestar conta, você não vai pedir conta para a pessoa. Muitas vezes você é a pessoa que sai prejudicada, mas por que você não vai lá tirar uma satisfação? Eu no seu lugar ia tirar uma satisfação. Eu no seu lugar ia reagir desse jeito. Eu no seu lugar ia fazer isso. Quando foi que nos confundiram com Jesus?
se faz muito tempo desde a última vez ou se isso nunca aconteceu, de que valem todos os livros? De que valem todos os cultos? De que valem todas as orações? De que valem todas as células? De que valem todos os momentos com Deus? O plano de Deus é que nós nos tornemos como o Filho dele. Ele trouxe um referencial para nós, mas o pecado nos leva para distante dele. Então nós somos magoados, nós pecamos, nós erramos, as pessoas pecam contra nós, erram contra nós, e o pecado está ao nosso redor o tempo inteiro. Agora a pergunta é: qual é a nossa resposta para esse mundo que jaz no maligno? Deus espera de nós que sejamos como Ele, nos tornemos como Jesus, nos tornemos pessoas de amor, nos tornemos pessoas de fé, pessoas que inspiram, pessoas que trazem paz, pessoas que amam, pessoas que cativam, pessoas que levam Jesus a todo o ambiente. Não vale, de que vale? Tem uma música que diz: de que valem as poesias, de que valem palavras tão lindas, se nós não somos todo dia reformados, se nós não olhamos todo dia para o nosso pecado e dizemos assim: eu quero me afastar disso o máximo, porque isso me torna distante de Deus. Meu irmão, só você sabe o que tem te afastado de Deus. Eu não estou aqui para apontar o dedo na sua cara. Você não precisa disso. Eu não estou aqui para condenar você. Você não precisa disso. Você sabe que Deus tem um sonho para a sua vida. Você sabe. Você sabe que Deus tem um propósito para a sua vida. Você sabe. E você também sabe qual tem sido o maior empecilho para que isso aconteça. Qual tem sido o maior empecilho para que você se achegue a Jesus. Torne-se como Ele. Feche seus olhos rapidinho.